Tudo bem com vocês? Em 2/4/2018, eu voava Grus GDC enquanto Tiangong, reentrar pela atmosfera. Desde então, queria saber do Lito se ele conhece algum relato de aeronave atingida por lixo espacial ou meteorito. Meteorito? É, meteorito aí. Tava indo para Paris, ó, Grus CDG. Não tem nenhuma notícia. De reentrada vai ser muito difícil, cara, porque, por exemplo, Tiangong 1, para quem não sabe, é a estação chinesa. Eles reentraram ela na atmosfera e na Terra, né, existe um ponto que a gente chama de ponto Nemo. Conhece o ponto Nemo? Não. Não? Ponto Nemo é um ponto que tem no Pacífico Sul, que é o ponto do oceano mais distante do que qualquer pedaço de terra que você possa imaginar. Então, normalmente, quando tem essas reentradas controladas, o pessoal tenta jogar ali, tanto que ali é considerado cemitério de foguetes. Eles tentam jogar ali por quê? Porque ali não tem terra. Por um lado é 3 mil quilômetros, por outro é 4 mil quilômetros, por outro é 5 mil quilômetros. É um lugar pontinho, seguro, né? É um lugar seguro para jogar isso. Eu acredito que também não deve ter muita rota de avião por ali. Não. Entendeu? Passando por ali, porque é um lugar tão isolado, porque é aquele negócio que o pessoal fala, mas você não passa avião em cima da Antártica. Pra quê, cara? Eu vou levar quem pra lá, entendeu? Por que o cara vai passar no Atlântico Sul, né? A culpa é do cara que não pega um globo pra ver ali. Traça uma linha da Argentina, de onde tem voo lá pra Austrália. Não vai passar em cima do polo. Exato. E então, Roger, eu acho que não vai ter, cara, por conta disso. Porque o pessoal tenta jogar os lixos espaciais nesse ponto e ali provavelmente não vai ter rota de avião. Agora, meteorito, cara, meteorito até poderia, né? Existe uma possibilidade, né? Existe uma possibilidade. Mas meteorito é um negócio engraçado, cara, porque ninguém nunca morreu por causa de um meteorito. Nunca morreu. Tem uma pessoa só, uma americana lá, que ela foi atingida. Olha que coisa engraçada, né? Agora, em casa, assim, às vezes cai mesmo. Acaba quebrando. Até no Brasil, no final do ano passado, em Santa Filomena, aí no interior do Nordeste, aí caiu nas casas e tudo, mas acabou não machucando ninguém. Agora, avião é interessante. Não tem na história, assim. Inclusive, uma das teorias de conspiração que falaram pro Malaysia é que ele tinha sido atingido por um meteorito. Por um meteorito? Mesmo? E rasgado sumiu. Ali a asa, alguma coisa. Mas né? aí apareceriam, né, os pedaços que não apareceram. Exatamente, isso mesmo. Então, E esse acidente aí da Air France, ele tem um negócio muito... Depois, né? Foram anos para descobrir a caixa preta, né? Foi 2 anos. Porque ela encravou numa montanha submarina lá, né? Ela estava 3.800 metros de profundidade. E os caras usaram um negócio de inteligência artificial foda para achar ela, né? Usaram um método matemático, né? De estatística de não sei o quê. Bayesiano, um negócio que eu uso no petróleo, entendeu? Usa isso aí no petróleo? A gente usa muito isso aí no petróleo e os caras usam isso aí. É uma história, cara, pra quem não conhece, é triste pra caramba o acidente. Vejam o seu vídeo lá, você explica direitinho, né? Mas tem um documentário que passa, não sei agora em qual TV que é, não sei se é do Discovery, que os caras contam toda a história para encontrar o negócio. Chamaram os matemáticos lá. Exato, isso eu conto no meu vídeo. Você fala no seu vídeo também, Fala né? no vídeo. E isso eu acho legal para as pessoas saberem, assim, né? Que, aconteceu um acidente, pessoas morreram, e 2 anos depois, 60 milhões de dólares depois, a caixa preta foi recuperada. E a princípio você pensa, mas por quê? E o grande porquê é a aviação sempre precisa descobrir o que levou a um acidente. Se você não descobre, significa que outros podem acontecer. Exatamente. E aí, por isso esse gasto gigantesco e essa busca por uma caixa preta. A partir do momento que tem e se consegue montar a história do que aconteceu no voo, que tudo isso que eu conto no vídeo é baseado no que saiu da caixa preta. E aí as pessoas vão entendendo passo a passo como é que se desenrolou aquele acidente. Uma vez que você entende isso, aí você começa a criar barreiras. É a tal da teoria do queijo suíço, né? Você começa a criar barreiras para que um elo não grude no outro e vai estourar lá no final. É isso mesmo. Então essa é a importância e o gasto que se faz com isso. E ali foi um gasto terrível, né? E o pessoal meio tinha desistido, né? Uma época, né? Eles ficaram meio, né?
passar porque não encontrava. Isso, até que chamaram esse grupo de matemáticos. Olha a ciência aí também ajudando, E aí os caras fizeram todo uma negócio, usaram lá a teoria bayesiana e foram diminuindo o raio de busca e tal, né? Porque é fogo mesmo, né? O negócio cai no meio do Atlântico, né, cara? Pode parar em qualquer lugar, né? Pois é. E aí, né, sempre que a gente fala de Air France e esses 2 anos, as pessoas... e o Malaysia que desapareceu e ninguém encontrou. E eu sempre costumo falar, cara, olha a dificuldade que foi para encontrar um avião inteiro que, antes dele se chocar com o mar... Ele não explodiu, né? Não, ele não explodiu. Ele desceu assim... Caiu de barriga, né? Caiu de barriga, né? Estatelado no mar e afundou. E se quebrou no choque, né? E afundou. Mas momentos antes dele cair, ele está enviando informação das panes que ele está tendo para o satélite e chega a informação na Air France, que é a dona do avião. E essa informação que vai tem a latitude e longitude. Ou seja, se sabia exatamente o ponto no espaço em que aquele avião se chocou um pouquinho antes, né, de se chocar com o mar, e levou 2 anos para encontrar. Imagina o Malaysia, que ninguém sabe o paradeiro daquele avião, se o cara voou até acabar o combustível, se baseado em ping de satélite, e foi em direção ao Oceano Índico. Como é que você vai achar um negócio no Oceano Índico? Quais são as hipóteses aí para o Malaysia que o pessoal levanta mais? Tem diversas. Tem as malucas aí. Tem um tal de Jeff Wise. Que foi abduzir o avião. Ele vai por essa onda aí. Mas não, de abdução ele não fala, mas ele fala que o avião, ao invés de... O avião enganou, assim. Ele não desviou para o sul. Ele foi, na verdade, para o norte, para uma base russa. Por quê? Eita, Né? lá. Assim, ele fala umas doidas, ele fala de sinal de GPS. Aí cria aquelas, né, conspirações que para você provar, aí você precisa despender de um tempo para falar, pô, você tá falando um monte de besteira, bicho. Porque o satélite, o ping, através do Doppler, se sabe que ele foi pro sul, ele não foi pro norte de jeito nenhum. E você tá falando em cima de uma imagem de Google Maps, sabe? Não dá, né? Aí não dá, né? Mas ele tem essas teorias aí. Aí tem a teoria do sequestro, que não se sustenta porque nenhum grupo terrorista Assumiu. E aí, para que você vai, né, ir para uma ilha com a Gisele Bündchen e não fala para ninguém que você foi? Exatamente. Então, isso, né, o terrorismo, infelizmente, vive disso. E tem a do suicídio do comandante, que é... Ele mergulhou com o avião no mar, é isso? Basicamente. É muito difícil entender como é que se faz um suicídio Mas aí coletivo. ele desliga tudo? Ele sai desligando as coisas? Porque ele pode, né? Tá, eu vou falar minha teoria pela primeira vez. Eu acho que eu vou falar isso em Então, consideração. A gente tá conversa de bar, então, isso né? aí. O que eu acho, tá? Isso não é a verdade, tá, pessoal? É o que eu acho. Que o comandante, que é o que tinha mais motivo para se suicidar, baseado no que a polícia encontrou no simulador de voo da casa dele e tudo mais. E ele estava com problema político, perseguição lá na Malásia. Então eu acho que ele matou o copiloto. E existe uma maneira não muito difícil de fazer isso dentro do cockpit do 777, que eu obviamente não vou falar, mas existe uma maneira não muito difícil. E o avião, ele faria um voo de aproximadamente 5 horas entre a Malásia e acho que ele estava indo para a China, se não me engano. Uma vez que o copiloto está morto e a porta do avião é blindada, acabou. Ninguém mais tem acesso ao cockpit do avião. Só o comandante podia abrir, né? Só o comandante que pode abrir. Se você fala para os comissários que tá tudo certo, segue o voo. Você de noite dentro do avião, você está comendo e vai se preparar para dormir, certo? As comissárias fazem o serviço de bordo que tem que fazer. Enquanto isso, o avião não está indo para a China. Ele já começa a fazer a volta para ir para onde ele tem que ir. Baseado no plano de voo que o cara fez no simulador dele. E por que ele não... Por que isso não chama atenção? Né? De tipo, ninguém vai no banheiro, ninguém vai nada. Em algum momento eu acho que a tripulação de cabine, que são os comissários, devem ter se sentido desconfortáveis, mas o comandante pode ter dado uma desculpa qualquer. Existe uma teoria que diz que ele pode ter despressurizado o avião. E aí todo mundo morreria por hipóxia.
Inclusive ele, mas o oxigênio dos tripulantes demora mais do que o dos passageiros. O passageiro é 15 minutos, o do tripulante daria para respirar por mais de 2 horas em condição de falta de oxigênio. Eu acho que ele não precisou fazer isso. Como ele sabia como desligar o transponder e toda a parte de comunicação externa do avião, ele também sabia como desligar o sistema de entretenimento dos passageiros, que mostra o mapa para onde o avião está indo. Aquele mapinha que você fica acompanhando, ele pode ir ali e Isso, ele desliga só aquilo. Uhum, entendi. Entendeu? O sistema de filme continua funcionando. Tranquilo, só o mapinha que não. Porque a partir do momento que ele tenta fazer alguma coisa, a vida dele começaria a ser infernal, assim, os passageiros, para onde a gente está indo? Por que né, caiu máscara? As comissárias, caiu uma... Ia ser bem complicado. Ao passo que se ele faz um voo normal, estamos indo para a China, ninguém sabe para onde está indo, entendeu? Uhum. E aí ele faz uma grande sacada que eu acho, assim, eu não sei que ponto de maldade do ser humano consegue isso, mas quando ele desliga o radar, o que acontece é que o avião para de dar informação para o controle de tráfego aéreo, de velocidade, de altitude e tudo mais. E isso é o radar secundário. Só que o radar primário continua emitindo onda e retorna um ponto. E aí, em algum momento no radar, tinha esse ponto aparecendo sem nenhuma informação. Então, o que você faz quando algum alvo entra no teu espaço aéreo e não diz o que é? É um objeto voador não identificado, despacha a força aérea para ver. Né? Isso aí. O cara, quando ele faz a curva em cima lá do Mar do Vietnã e vai sobrevoar a Malásia de novo, entre a Malásia e o Vietnã, ele vai bem na fronteira entre os dois países. Então, uma hora ele está do lado do Vietnã e aparece o blip lá no radar do cara. O cara, opa, acho que tem um negócio aqui. E daqui a pouco ele está do lado da Malásia. O cara, acho que está lá no Vietnã. E o outro, acho que está na Malásia. Entendi. E ninguém despachou a Força Aérea. Cara, ele fez um jeito de dar driblar. Isso, porque um joga pro outro assim, tá lá na Malásia. E o Vietnã... Porque não é um negócio que fica, né, consistente ali, né? Porque a fronteira não é uma linha reta, né? Exato. Nossa, cara. De uma maldade. Mas acharam isso aí meio no plano de voo lá quando investigaram esse negócio? Não. Essa parte aí não tinha isso, mas tinha uns waypoints, assim, uns latitude e longitude lá pro Oceano Índico, no simulador de voo dele. Outra coisa que ele faz é que a cidade que ele morava ficava a oeste de onde ele decolou. E um pouco antes dele entrar no mar de Andaman, acho que é isso, ali entre a península e não sei o que lá. Ele faz uma curva à esquerda e passa em cima da cidade que ele nasceu. Caramba. Então isso tudo leva a crer que foi o comandante mesmo que estava controlando o avião. Então todo esse papo aí que eu lembro que saiu muita teoria de conspiração. O 777 tem isso, tem aquilo. Aí começaram a colocar a culpa no avião, né? Perdeu todo o sistema elétrico. E o avião ficou voando 6 horas. Cara. E não, para perder... Caramba, cara. E aí, depois que ele sai do território, ele entra nesse mar e quando ele está entrando no espaço aéreo de uma ilha que tem ali, Sumatra, não sei se é Sumatra. Eu estou tentando lembrar do War 2, que a gente jogava ali, né? Aquela região é complicada mesmo, né? Aí ele vira à esquerda e vai para o sul do Oceano Índico. E como se sabe que ele foi para o sul? Ciência. Né? Essa comunicação que o avião da Air France mandou pro escritório da Air France é porque a Air France tinha um sistema pago de assinatura de informação de telemetria para o avião. E a Malaysia tinha isso também, mas só para o avião, não tinha para os motores. Porque são pacotes que você vai adicionando, né? E eles não tinham isso. Mas o avião e o satélite não sabe quem comprou, quem não comprou. Então existe um ping assim de conexão entre o satélite e os motores, assim, tipo, você tá aí, tô aqui. Só isso. E existia essa comunicação de ping e a determinados intervalos de tempo. E através do satélite estacionário, ele sabia, o satélite está aqui, ele está mandando uma onda. Através de Doppler, a gente consegue medir a frequência. Claro, se aumentou, se diminuiu e tal. E a gente sabe se ele está indo para lá ou para cá. Se ele está se afastando ou se aproximando. Se aproximando. Isso. E aí chegaram à conclusão que ele tinha ido para o sul. Caramba. E aí tem vários cálculos. Tem um cara no Twitter, é o Mike Chillett, acho.
Esse cara é um matemático do caramba e ele tá envolvido com Malaysia. Eu acho que eu vou fazer um vídeo com esse Eles cara. estão ainda, tá ainda na... Tá, ele tem ele vai plotando no Google Maps e ele vai pegando a posição de satélite, posição não sei o que, posição de ping e vai plotando os dados e fala, o Malaysia caiu nessa área aqui. Baseado em informação de avião e tudo mais. Muito Eles interessante. têm meio que um local ali. Ele tem. Ele tem. Ele tem. E hoje ele tweetou assim: eu acho que tem alguém que está lendo meu Twitter, que tem um barco que continua pesquisando. Eles pararam com uma parte, mas tem um barco que chama. Putz, não lembro agora, mas é um barco japonês que anda fazendo investigação lá. E ele fala: acho que esses caras estão seguindo meu Twitter, porque sempre que eu falo que é um negócio aqui, o barco vai se lá e direciona desvia. para lá. Não se direciona para Entendi, lá. Então, entendi. tipo, ele. Eu tomara que encontre alguma coisa. Não vai ser de muita valia mais, infelizmente. Ah, não, porque não vai ter. Não vai ter porque se ele desligou algumas coisas para ficar invisível, ele pode ter desligado o Fly Recorder, por exemplo. Aí não gravou Que- nada. os dados de voo não vai ter. E os dados de voz, mesmo que tenha ficado funcionando, ele é sobrescrito a cada 2 horas. Então teria as últimas 2 horas de voo Que não que deve ele, ter se ele tido falou nada, né? alguma coisa, beleza. Se ele não falou, não vai ter nada. Mas aí fica, porque aí não... Isso aí enquadra em quê? Não enquadra em acidente. Enquadra ou não? Como que vocês enquadram isso dentro da... Porque é complicado, né? É complicado esse. Ele se enquadra em acidente, eu não sei exatamente a classificação que entraria. Ele se enquadra em acidente porque, de qualquer maneira, existe uma falha em algum lugar. Porque acidentes não acontecem por acaso. Até o cara, aquele alemão que jogou um avião na montanha também, o Leibniz, que era do Germanwings, foi um suicídio também. O cara em depressão, mas pô, foi um suicídio, mas foi um acidente. Como é que a gente previne que aquilo não aconteça mais? Então mudaram algumas coisas. Preparar os pilotos melhor e tal, e Isso. coisa. Né? Mudar a ética médica para a aviação, para que se detecte e avise imediatamente a empresa, e que naquela época não era permitido fazer isso. Então, até quando é coisa inerente ao ser humano, tem que se ter, né? estudar para evitar que ocorra novamente. É o fator tripa que eu falo, cara, que é a pior coisa que tem em tudo, entendeu? Fator tripa. É, fator tripa, cara. Tipo, pra ir pra Marte, tá tudo certo a tecnologia. Mas como que você vai enfiar 2, 3 seres humanos dentro de uma nave? Convivendo por 2 anos. 7 mil, sei lá quanto pra chegar lá? Então, é o fator tripa, que a tecnologia nós já resolvemos, entendeu? Agora o ser humano é que é complicado demais, né, cara?